A gente passou as últimas semanas juntos numa jornada incrível, decifrando as regras do jogo. A gente aprendeu a ler o mapa do poder, a hackear o nosso próprio piloto automático, a investir na moeda secreta da nossa carreira. A gente aprendeu a decifrar os códigos da conexão, do chefe, da equipe. Você tem as ferramentas. Você sabe jogar. Mas e se eu te dissesse que mesmo depois de aprender todas as regras, de dominar todas as táticas, ainda falta uma peça? A peça final, a jogada de mestre, que separa os grandes jogadores das lendas. Aquela que transforma a sua carreira de um jogo de xadrez, frio e estratégico, numa obra de arte humana e inesquecível. Qual é essa última regra? Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui aprende a navegar com intenção. E hoje, a gente vai fechar a nossa playlist As Regras do Jogo com a Chave de Ouro, com o segredo que amarra tudo. A gente vai descobrir que a regra final não é uma regra de poder, mas uma regra de humanidade. Hoje, a gente vai falar sobre a sua verdadeira assinatura profissional, a arte de se importar. E eu sei, se importar, caring, parece uma coisa fofa, uma coisa que a sua avó te ensinou. Mas eu vou te provar que, no nosso mundo, no ambiente de alta pressão da hotelaria global, a sua capacidade de se importar de verdade não é uma soft skill, é a sua maior vantagem competitiva, é a sua arma secreta. Para entender a arte de se importar, a gente precisa de entender o palco onde ela acontece. E para isso, eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine a cena comigo. Você está nos bastidores, na área da tripulação. Tá barulho, tá correria, você tá cansado, talvez com saudade de casa. Aí, você se aproxima daquela porta. Aquela porta que separa o nosso mundo do mundo deles. Você respira fundo, ajeita o seu uniforme, a sua armadura. E no segundo em que você empurra aquela porta e o seu pé toca o carpete da área de hóspedes, tudo muda. O barulho diminui, a luz muda, a sua postura se endireita. Um sorriso que talvez não estivesse ali um segundo antes, aparece no seu rosto. Você entrou on stage, você subiu no palco. O sociólogo Erving Goffman, que foi um verdadeiro diretor de teatro da vida real, chamou isso de representação. Ele mostrou que todos nós somos atores a representar papéis. E o navio é o maior teatro do mundo, com dois palcos muito distintos. O palco da frente, front stage, onde a performance acontece para a audiência, os hóspedes. E os bastidores, backstage, o crew mess, a sua cabine, onde o ator pode tirar a máscara e relaxar. E é aqui que o jogo fica genial. O tripulante mediano, o sobrevivente, encara essa performance como uma obrigação, um fardo. Ele sobe no palco e recita as falas dele de forma mecânica. Ele tá ali, mas não tá de verdade. O profissional de elite, o hoteleiro de elite, entende que ele é um ator. E o objetivo de um grande ator não é recitar falas, é fazer a audiência sentir. E para ser esse grande ator, ele usa todas as ferramentas que a gente já aprendeu nesta playlist. Ele usa o que a gente aprendeu em O Seu Piloto Automático está a sabotar a sua carreira, para garantir que as suas reações automáticas, as suas configurações de fábrica, não estraguem a cena. Ele usa os códigos da conexão como seu roteiro, sabendo se o pêssego na sua frente precisa de um sorriso ou se o coco precisa de eficiência. Ele usa o que aprendeu em Seu Chefe é um Facilitador ou um Comandante, para saber como atuar na frente do diretor da peça. E ele entende que cada performance de excelência é um investimento da sua moeda do poder, o seu capital cultural. Ser um stage não é sobre ser falso. É sobre ser um profissional que domina a sua arte com tanto primor, que ele consegue criar uma experiência mágica e autêntica para a audiência. E é nesse palco, no meio do dia a dia, que a arte de se importar se manifesta. E ela não acontece em grandes gestos dramáticos. Ela mora nos detalhes, naquelas pequenas escolhas que transformam um momento comum num momento mágico. Pensa num bar attendant que eu vi uma vez. Imagina a cena.
A estação de trabalho dele está lotada. É hora do rush, barulho de gelo no copo, comandas a chegar, gente a chamar. No meio de toda essa correria, ele escuta numa das mesas ali perto um grupo a cantar parabéns de forma meio tímida. O que o tripulante mediano, o sobrevivente que está no piloto automático, faria? Ele talvez desse um sorrisinho de canto de boca e continuaria o seu trabalho. Não é meu problema, não sou pago para isso. Ele podia ter ignorado. Era só mais um barulho no meio de tantos. Mas aquele bartender, não. Ele fez uma escolha. Ele parou por um segundo, respirou fundo e esperou o momento certo. Depois que os parabéns acabaram, ele se aproximou da mesa e com um sorriso genuíno, aquele que chega nos olhos, ele perguntou se eles gostariam de uma garrafa de champanhe para comemorar. Você consegue sentir a mudança de energia? Naquele segundo, ele deixou de ser um funcionário a servir bebidas e se tornou parte da celebração. Ele não foi só um espectador da felicidade alheia. Ele virou um coautor daquela lembrança feliz. Isso é a arte de se importar em ação. É sobre estar presente, de verdade. É sobre ouvir, não só com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. É sobre entender que o seu trabalho não é entregar um produto, é entregar um sentimento. E essa habilidade de ouvir com o coração vai ainda mais fundo. Pensa no garçom que no restaurante se lembra que na noite anterior uma senhora não veio jantar. O marido dela comentou, de passagem, que ela tinha passado mal. O garçom mediano, no dia seguinte, talvez nem se lembrasse do rosto dela. Mas o profissional de elite, o que faz? O profissional de elite, na noite seguinte, quando vê a senhora de volta à mesa, não diz apenas bem-vinda de volta. Ele se aproxima e, de forma discreta e genuína, ele diz: Senhora, que bom vê-la melhor. Fiquei preocupado ontem. Eu tomei a liberdade de pegar umas maçãs frescas na Galley, caso a senhora se sinta mal de novo. E lembre-se que, se precisar, temos comprimidos para enjoo na recepção. Você consegue imaginar o que essa senhora sentiu? Naquele momento, ele deixou de ser um garçom. Ele se tornou um cuidador. Ele transformou um serviço de jantar num ato de humanidade. E essa arte não se manifesta só em gestos grandiosos. Às vezes, o maior ato de caring é o mais silencioso, o mais invisível. Eu lembro da menina da housekeeping que tinha na sua seção a cabine de uma senhora idosa viajando sozinha. Ela podia ter feito o trabalho dela de forma impecável e ido embora, mas ela percebeu uma coisa: ela leu o que não estava escrito na comanda. Ela leu a solidão. Ela sabia que, para aquela senhora, a solidão era uma companheira de viagem constante. Então, o que ela fazia? Todos os dias, ela tirava 2 minutos do tempo dela, que é preciosíssimo a bordo. E nesses 2 minutos, ela não só cumprimentava com um sorriso. Ela parava, olhava nos olhos e perguntava de verdade como a senhora estava. Ela ouvia uma pequena história. Ela era uma presença. Aqueles 2 minutos, que não contam no relatório de produtividade, eram, talvez, o momento mais importante do dia daquela hóspede. Era a prova de que ela não era invisível. E é aqui que a gente precisa de fazer uma mudança de perspectiva que é radical. A gente precisa de entender, com uma empatia que dói, que para nós, tripulantes, este pode ser o cruzeiro de número 30 da temporada. A gente está na nossa rotina, no nosso cansaço. Mas para o hóspede é o cruzeiro, aquele que ele esperou por anos para fazer. Aquela semana pela qual ele fez 1000 arranjos em terra, deixou o cachorro com a vizinha, pediu permissão do trabalho, arrumou alguém para cuidar dos pais. Ele está ali, no meio do oceano, vivendo o sonho dele. E nós somos os guardiões desse sonho. E eu sei o que você está pensando agora. Pierre, isso tudo é muito bonito. Essas histórias são lindas. Mas na prática, depois de meses a bordo, cansado, com saudade de casa, lidando com a pressão, como é que a gente encontra forças para se importar? E essa é a pergunta mais importante de todas. A resposta está na escolha que a gente viu no nosso vídeo, a escolha do tripulante. Depois de um tempo, a gente percebe que no navio existem 2 forças invisíveis em guerra, o tempo todo.
De um lado, existe o que eu chamo de vírus do burnout. É o cinismo, a apatia, a negatividade. Ele é altamente contagioso e se espalha rápido pelo crew mess. Ele te infecta e te transforma num sobrevivente amargo que só reclama e conta os dias para ir embora. Mas existe outra força, e a sua escolha de praticar esses pequenos gestos de caring, de se importar de verdade, é como se transformar num glóbulo branco, numa célula de defesa do sistema. E aqui é que a ficha cai. Você não faz isso só pelo hóspede. Você faz isso por você. Cada vez que você escolhe ser o bar attendant que participa da celebração, o garçom que se preocupa com a saúde da hóspede, a camareira que conforta a senhora solitária, você não está só a fazer o seu trabalho. Você está a lutar contra o vírus. Você está a injetar saúde, humanidade e positividade. Não só no ambiente, mas dentro de si mesmo. É a sua rebelião silenciosa contra a mediocridade e o cinismo. Ser um profissional de elite não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca se sentir cansado. É sobre escolher, todos os dias, de forma consciente, ser um glóbulo branco mesmo quando o corpo está exausto. Porque essa escolha te dá um senso de propósito e de controle, que é a única vacina que existe contra o veneno do burnout. No final das contas, o que a gente descobriu hoje? A gente descobriu que depois de aprender todas as regras secretas do jogo, depois de dominar todas as estratégias de poder, a última regra, a que te faz vencer de verdade, não é uma regra de poder. É uma regra de humanidade. É a arte de se importar. E a gente precisa de ser brutalmente honesto aqui. Cada um de vocês escolheu trabalhar em hotelaria. Ninguém te forçou a embarcar. E o gangway, a porta de entrada e saída do navio, está sempre de portas abertas. Se você acha que esta vida não é para você, a escolha é sua, e não há vergonha nenhuma nisso. Mas um profissional verdadeiro da indústria hoteleira, um hoteleiro de elite, entende uma verdade fundamental. A sua habilidade por caring, a sua capacidade de se importar, não é um bônus. Ela não é um detalhe. Ela é a base de tudo. É a base sobre a qual toda a sua carreira é construída. E se você não está disposto a fazer isso, a subir no palco todos os dias e a entregar o seu melhor, talvez, e eu digo isso com todo respeito, talvez você esteja na indústria errada. A gente não trabalha com armas. A gente não trabalha na indústria do tabaco. A gente trabalha na indústria da felicidade. A gente trabalha com as memórias que são construídas no meio do mar. E nesse mundo, a sua habilidade de caring, de se importar com os guests, com os seus colegas, com a sua carreira, com a sua família que está longe, com os seus próprios sonhos, é o fio condutor dourado que mantém tudo unido, tudo conectado. E essa é a nossa provocação final. Olhe para o seu trabalho, para as suas interações de amanhã. Onde está a sua oportunidade de tecer esse fio dourado? Qual é o pequeno gesto de caring que você pode praticar para se tornar o glóbulo branco do seu dia? E quem sabe, o herói anônimo na história de um hóspede. Obrigado por me acompanhar nesta conversa, que para mim foi uma das mais importantes que já tivemos. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em mais de 10 anos trabalhando no RH em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve. Porque essa arte de se importar é um universo tão profundo que vai ser o tema da nossa próxima grande série, a assinatura do hoteleiro de elite. Mas o mais importante é o seu comentário. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.